Tudo bem. Nosso próximo assunto, que também vai gerar um projeto, é o assunto sobre sistemas de controle robustos. Como vocês podem ler na lousa aqui, sistemas de controle robustos. Bom, hoje, como a aula está sendo um pouco diferente da habitual, ela acaba tendo um outro tipo de andamento. Por exemplo, eu não preciso ficar escrevendo muitas coisas na lousa, visto que o que eu estou falando está sendo gravado. Inclusive, depois dessa aula, eu vou deixar uma atividade com relação a esta aula para vocês fazerem. Então, muitas coisas eu não preciso escrever, eu estou falando, e o que eu estou falando está sendo gravado. Então, isso economiza tempo. Então, eu consigo dar a aula da semana somente neste vídeo. Eu peço que depois dessa aula, vocês realizem a atividade que eu vou pedir para vocês realizarem. Mas vamos começar. Vocês talvez nunca devem ter ouvido sobre sistemas de controle robustos. Talvez vocês nunca devem ter ouvido esta palavra robusto, por exemplo, na área de engenharia. Por aí a gente ouve muito essa palavra robusto, mas na engenharia talvez vocês nunca tenham ouvido isso, mas estão ouvindo agora. O que seria um sistema de controle robusto? Se a gente pensar num sistema de controle, vocês têm aqui, eu desenhei aqui na lousa, o diagrama básico de um sistema de controle que vocês estão habituados. Vocês não estão habituados com essa entrada, que eu chamei de DDS, e não estão habituados também com essa outra entrada, que eu chamei de NDS. De maneira que se eu eliminar daqui deste diagrama o DDS e o NDS, esse somador pode desaparecer, o diagrama fica um diagrama de blocos, que é a configuração básica de um sistema de controle, onde eu tenho o sinal desejado, a entrada do sistema, ou set point. Eu vou até registrar isso aqui. Aqui nós temos o set point do sistema, que é o sinal desejado. Aqui nós temos YDS, saída do sistema. A saída é realimentada através de uma realimentação negativa, e esse somador, esse detetor de erro, esse comparador, faz a subtração do set point, do que eu desejo, em relação àquilo que na verdade eu tenho na saída. Isso gera uma medida de erro, que eu chamei de EDS. Então, esse EDS é o erro presente no sistema. Erro atuante, ou simplesmente erro do sistema nesse momento. Bom, o erro entra num dispositivo chamado, num subsistema chamado controlador. Então, esse subsistema, que eu chamei, cuja função de transferência é KDS, é o meu controlador. O controlador, vocês sabem, que quando ele recebe o erro, ele produz um sinal. O nome desse sinal é esforço de controle, que eu chamei de UDS. O esforço de controle vai para o atuador ou diretamente para a planta. Então aqui eu vou representar esse GDS pela planta. Ou poderia ser atuador mais planta. Mas está aqui, planta. Claro que a planta, que contém a variável que eu quero controlar, vai produzir a saída Y, que novamente é comparada com a entrada. Esse ciclo continua até que a saída Y acompanhe o set point. Vocês sabem que o objetivo em um sistema de controle básico é que a saída seja igual ao set point a partir de um determinado instante. O set point, em outras palavras, o set point, o sinal desejado, é o que nós gostaríamos que a saída fosse. Se o sistema estiver controlado, após um certo tempo, a saída YDS vai seguir a entrada RDS, que é o meu set point. Eu não vou descrever isso, vou só te relembrar, você sabe mais do que ninguém que a saída pode acompanhar o set point com um erro pequeno ou com um erro grande. Depende. Depende da qualidade do teu sistema de controle. Até a saída alcançar
a resposta estacionária, ela pode ou não sofrer oscilações lá na parte transitória. Ou seja, eu posso ter ou não overshoot no transitório. Vocês sabem de todas as problemáticas aí no sistema de controle. Por exemplo, a saída pode demorar para começar a acompanhar com precisão o set point. Significa que a resposta do sistema é lenta. Ou a saída pode rapidamente acompanhar o set point. A resposta do sistema é rápida. E dentre outras características que nós temos na resposta dinâmica do sistema, eu destaquei estas. Bom, voltando ao nosso assunto, nós temos aqui um sistema de controle básico que vocês estão acostumados. Só que é o seguinte, até hoje, você não se preocupou com essa entrada, tampouco com esta entrada. Esta entrada D de S é o que nós chamamos de distúrbio externo. Distúrbio externo. E a saída, e a entrada N de S é o erro de medida causado pelo sensor. O sensor, você sabe que geralmente fica no ramo de realimentação, para converter uma grandeza que geralmente é mecânica em uma grandeza elétrica, visto que este comparador é um circuito, é um sistema elétrico. Então nós temos que eventualmente transformar a grandeza mecânica, caso a saída seja uma grandeza mecânica, em uma grandeza elétrica através do sensor que nós colocamos no ramo de realimentação. Esse sensor, por algum motivo, por causa de ruídos ou distorção da própria dinâmica do sensor, ele pode produzir um erro de medida, um erro de conversão de grandezas. E isso gera um erro enorme na saída. Isso prejudica a saída. Então a gente tem que estar atento ao erro de medida causado pelo sensor. Outro detalhe importantíssimo e mais comum que o erro de medida causado pelo sensor é o que nós chamamos de distúrbio externo. Dependendo da aplicação, o sistema, a planta, pode sofrer um distúrbio externo. Se você, por exemplo, pensar que a planta é uma antena de grande porte, situada na cobertura de um determinado prédio, ou se você fizer a suposição que a planta seja um elevador, sabe? Distúrbios. Qualquer sistema pode estar sujeito a distúrbios. Por exemplo, uma aeronave, ou se você imaginar que a planta seja um drone ou um quadricóptero, como a gente costuma chamar aqui, claro que o quadricóptero ou drone sofre distúrbios. O próprio vento, dependendo de como ele vem, ele pode ser considerado um distúrbio para o drone. Então veja, o distúrbio externo é uma entrada indesejada. E nós não conseguimos mensurar, nem prever o distúrbio externo. Ele pode vir ou não. Vindo, o sistema tem que estar preparado para suportá-lo. Porque se o sistema de controle não estiver preparado para receber o distúrbio externo e de alguma forma suportá-lo, a saída pode ser modificada e não seguir mais o set point como nós gostaríamos. Se o erro de medida, que pode ser causado pelo sensor, for ignorado, e se isso um dia ocorrer, a gente pode perder informação na saída, e a saída não vai seguir de forma correta, de forma precisa, o set point do sistema. Então, nós precisamos nos preocupar com esta entrada indesejada chamada distúrbio e com este erro de medida causado pelo sensor, que nós chamamos de N de S. Duas entradas que até agora você nunca considerou em nenhum sistema de controle. Só que, para que o sistema de controle seja considerado robusto, você tem que garantir a saída Y de S, seguindo o set point com precisão, ou seja, com um erro pequeno, e ao mesmo tempo que você garante que a saída vai seguir o set point a partir de um certo instante T, você tem que garantir que se porventura um distúrbio entrar no sistema, ele vai ser rejeitado.
E, se o erro de medida entrar no sistema, também ele deve ser rejeitado. Se você garantir que a saída vai seguir o set point e que o erro causado pelo sensor, que o erro de medida causado pelo sensor vai ser rejeitado e que o distúrbio externo vai ser rejeitado, então você pode até dizer que o teu sistema de controle é robusto. Agora, para a gente analisar com mais profundidade esse sistema, e vamos agora fazendo uma imposição aqui, esse sistema é linear. Sistema linear. Vocês podem observar que eu não disse que ele é invariante no tempo, mas depois eu entro nesse assunto. É um sistema linear. O sistema linear, você sabe que ele satisfaz o princípio da superposição. Então, como nós podemos ver aqui nesse diagrama de blocos, esse sistema de controle tem uma entrada mais outra entrada chamada DGS e outra entrada chamada NDS. Então, esse sistema ele tem 3 entradas: set point, distúrbio e erro de medida. E uma só saída, YDS. É um sistema com 3 entradas e uma saída, sendo que a única entrada desejada é o set point, que é o sinal que eu desejo na saída. DDS, distúrbio, e NDS, erro de medida causado pelo sensor, são entradas indesejadas. Obviamente que essas 3 entradas vão influenciar na dinâmica da saída YDS. Para a gente observar isso, eu vou calcular a saída YDS. Como o sistema é linear e tem 3 entradas, o sistema sendo linear satisfaz o princípio da superposição. Então eu posso considerar, primeiro, que DDS e NDS são iguais a 0 e calcular a saída devido ao set point. Depois eu posso considerar NDS e RDS iguais a 0 e só D diferente de 0. Aí eu calculo a parcela da saída devido ao distúrbio. Depois eu considero DDS e RDS iguais a 0 e calculo a saída YDS, ou a parcela da saída devido ao a parcela da saída de YDS devido ao erro de medida causado pelo sensor. Se eu somar a parcela de saída devido ao set point com a parcela de saída devido ao distúrbio e com a parcela de saída devido ao erro de medida causado pelo sensor, eu vou obter a saída na sua forma completa. Porque o sistema é linear. Então ele satisfaz o princípio da superposição. Porque a saída total é a saída Y devido ao set point, mais a saída Y devido ao distúrbio, mais a saída Y devido ao erro de medida causado pelo sensor. Para minimizar os cálculos, você pode observar aqui que o controlador K de S, o controlador cuja FT é K de S, está em cascata com a planta cuja função de transferência é G de S. Pela teoria de diagramas de blocos, eu posso multiplicar esta função de transferência K de S com a função de transferência G de S. E isso se transforma em um bloquinho só. Então, para minimizar meu esforço, eu vou chamar a multiplicação, a associação desses 2 blocos de L de S. L de S será igual a K de S vezes G de S. Mas para simplificar, eu vou chamar de L de S. Muito bem. Então, vamos fazer a primeira suposição. Vou considerar que distúrbio e erro de medida são iguais a 0. Então, na primeira imposição, D de S igual a 0 e N de S igual a 0. Ok? Isso implica parcela da saída devido
ao sinal R de S. Então eu vou chamar esta parcela de saída de YR de S. Vamos calcular? Se N e D são iguais a zero, esse somador desaparece, esse outro somador desaparece, e a função de transferência será Y de S sobre R de S, que é igual a L de S sobre 1 mais L de S vezes 1, porque a realimentação é unitária. Então fica Y de S igual L de S sobre 1 mais L de S. Claro que se eu multiplicar essa FT por R de S, eu obtenho a parcela da saída devido ao set point. Perceberam? Quando eu faço ND iguais a zero, você cai no diagrama de blocos igualzinho àqueles que vocês estão acostumados a trabalhar. Uma realimentação, um ramo de avanço, uma realimentação negativa. Então a função de transferência é Y de S sobre R de S, que é igual a L de S sobre 1 mais L de S vezes 1, porque a realimentação é unitária. Se eu multiplico essa função de transferência por R de S, eu obtenho a parcela da saída devido ao set point. Vou fazer o mesmo agora com relação ao distúrbio. Agora eu vou anular o N de S e o R de S. Vou fazer R de S igual a N de S, que é igual a zero. Isso vai me proporcionar a parcela da saída. Veja, se N e R são iguais a zero, só sobrou a entrada D. Então, eu vou obter a parcela da saída devido ao distúrbio D de S, que eu vou chamar agora de YD. YD de S. Vou colocar igual. Então vamos lá. Eu não vou redesenhar o diagrama de blocos, mas se você fizer N igual a zero e R igual a zero, e se você quiser colocar o D como entrada, você vai obter uma função de transferência, que é esta daqui, ó, YD de S sobre D de S igual a uma certa FT. Se você multiplicar essa FT por D de S, você vai obter a saída, a parcela da saída devido ao distúrbio, que nada mais é do que 1 sobre 1 mais L de S vezes D de S. Tá aí. Então já tenho a parcela da saída devido ao set point. E tenho a parcela da saída devido ao distúrbio. Falta a parcela da saída devido ao erro de medida causado pelo sensor. Bom, faltava então a parcela da saída devido ao erro de medida causado pelo sensor. Então, fazendo R de S igual a D de S, que é igual a zero, eu vou ter a parcela da saída devido ao erro de medida causado pelo sensor. Então, YN, que eu vou chamar de YN de S, que será igual a menos L de S sobre 1 mais L de S. Então, nós temos 3 parcelas para a saída. Primeira, a que nós chamamos de YR de S, que é a parcela da saída devido ao erro de medida, devido ao set point, YR de S. Nós temos a outra parcela de saída, que é a parcela da saída devido ao distúrbio, que eu chamei de YD de S. E a outra parcela de saída, que é esta daqui, que é a parcela da saída devido ao erro de medida causado pelo sensor, que nós chamamos de YN de S. Como o sistema é linear, a saída Y de S nada mais é do que a soma das 3 parcelas, YR mais YD mais YN de S. Reescrevendo de uma outra forma, nós vamos ter
y de S, que vai ser igual a yr de S, que nada mais é do que L de S sobre 1 mais L de S vezes o R de S, mais a parcela YD de S, que é 1 sobre 1 mais L de S vezes D de S, menos a parcela YN de S. Aqui fica L de S sobre 1 mais L de S. Está aí a saída total do sistema. Quando você estava lá em controle 1 e também lá em controle 2, você não considerava para a saída a parcela devido ao distúrbio e nem tampouco a parcela devido ao erro de medida causado pelo sensor. Você considerava apenas essa parcela aqui. O que nem sempre é verdade, porque muitos sistemas estão sujeitos a distúrbios externos. E os sensores presentes na realimentação podem, por ruídos, como eu tinha dito, ou distorção na dinâmica do próprio sensor, pode gerar erros de medidas, erros de transformações de grandezas. Portanto, a saída completa está aqui, formada por 3 parcelas. Quero observar o seguinte: essa parcela devido ao distúrbio e esta parcela devido ao erro de medida são parcelas indesejáveis. Vou te dizer por quê. Qual que é a ideia num sistema de controle? O objetivo não seria que a saída fosse igual ao set point a partir de um certo instante t, ou em outras palavras, o nosso objetivo é fazer com que a saída siga o sinal desejado. Bom, o sinal desejado é R de S. Genericamente falando, para o Y de S seguir R de S, L de S sobre 1 mais L de S, num valor genérico, tem que ser muito grande. Se eu somar a essa parcela essas outras duas parcelas, obviamente que Y de S não seguirá o R de S. Pelo contrário, vai desviar e muito do set point R de S. Então a gente tem que encontrar uma maneira de rejeitar, ou, se você quiser, de anular essa parcela da saída, que é devido ao distúrbio, e esta parcela da saída, que é devido ao erro de medida causado pelo sensor, para que a saída siga com precisão o sinal desejado. E é o que nós vamos fazer agora. Só que antes disso, eu vou abrir um parênteses aqui. Observe que esta função de transferência L sobre 1 mais L aparece aqui e aparece nesse outro termo aqui. E a outra função de transferência que aparece aqui é esta função 1 sobre 1 mais L de S. Nós costumamos dar para esta função L sobre 1 mais L um nome. E para a função 1 sobre 1 mais L, um outro nome. E tem uma certa lógica. Veja, imagine que um sistema esteja recepcionando esse distúrbio, mas a saída continua tendo praticamente a mesma dinâmica. Significa que o sistema, como um todo, está menos sensível ao distúrbio. Agora, se o sistema de controle, em algum momento, receber um distúrbio e modificar a dinâmica da saída, significa que ele é mais sensível ao distúrbio. Ou seja, ele permite que o distúrbio afete a saída de forma mais significativa. Então veja, essa função 1 sobre 1 mais L de S, que multiplica o distúrbio D de S, se esta função for igual a zero, num valor tendendo ao infinito, imagine que 1 sobre 1 mais L tenda a um valor igual a zero, para t tendendo ao infinito. Você vai anular essa parcela. Se você consegue anular essa parcela, você deixa o sistema
insensível ao distúrbio. Ou seja, o distúrbio praticamente não afetará a dinâmica da saída. Portanto, esta função 1 sobre 1 mais L de S, ela é chamada de função sensibilidade, que eu vou abreviar por S de S. Perfeito. Então, o que nós temos aqui? A função sensibilidade S de S isolada. Eu vou somar 1 sobre 1 mais L de S com aquela outra função L sobre 1 mais L. Então, somando 1 sobre 1 mais L de S com a outra função que compõe a saída total, L de S sobre 1 mais L de S, claramente vai dar igual a 1. Claramente. Se esta é chamada de S de S, que é função sensibilidade, perceba que somando a sensibilidade, a função sensibilidade com L sobre 1 mais L, gera o número 1. Esta função L sobre 1 mais L é chamada de T de S. T de S. E o que é T de S? Função sensibilidade complementar. Função sensibilidade complementar. Ponto final. Portanto, se eu somar a função sensibilidade S de S com a função sensibilidade complementar T de S, o valor máximo é igual a 1. Então, T de S é chamada complemento, porque diz que ela completa a S de S. Mas é mais ou menos isso. Se S de S é igual a 1, T de S é igual a 0. Se S de S é 0,2, T de S é igual a 0,8. A soma não passa de 1. Então, o que eu vou fazer agora? Vou apagar essa parte da lousa e continuar os cálculos. Portanto, pessoal, já que T de S é L sobre 1 mais L e S de S é 1 sobre 1 mais L, a saída total pode ser reescrita da seguinte forma. Y de S igual a T de S vezes L de S mais S de S vezes D de S menos T de S vezes N de S. Eu vou chamar essa equação de equação 1. Guarda ela, guarda ela, guarda ela. E na próxima aula eu vou continuar este estudo. Uma atividade para vocês fazerem. Lembra que no começo eu fiz R de S igual a 0 e N de S igual a 0. Desculpa, na primeira parte eu fiz N de S igual a D de S, que é igual a 0, e calculei a parcela da saída referente a R de S. O que eu quero é que vocês deduzam, que eu não deduzi, eu coloquei direto a parcela da saída devido a R de S, a parcela da saída devido a D de S e a parcela da saída devido a N de S. Eu vou pedir para que vocês deduzam isso. Então, deduzir Y R de S, Y D de S e Y N de S. E na próxima aula eu continuo esse estudo. Até mais, pessoal. Até a próxima. Provavelmente amanhã eu disponibilizo a próxima aula.